Senhores, Bitcoin 120 mil dólares. Passamos por uma das melhores semanas do Bitcoin em muito tempo. Talvez nesse ano, Bitcoin atingiu o patamar de 120 mil dólares que muita gente duvidava se ele iria alcançar no ano de 2025. E olha só, os catalisadores positivos do segundo semestre que a gente tá tanto falando aqui há muito tempo no canal, finalmente estão agindo no mercado e fizeram o Bitcoin passar por esse movimento de alta. Só que agora a gente tá feliz. Beleza, todo mundo feliz, parabéns pessoal, parabéns para quem tá alocado, para quem tá ganhando dinheiro, foguete pro alto, bora para cima. Só que tem muita dúvida sobre principalmente o que fazer daqui para frente, o que esperar do Bitcoin. Dá para esperar uma correção? Muito tá se falando aí sobre uma possível correção em agosto, ou será que o Bitcoin vai continuar subindo? E as altcoins, cara, as altcoins que não acompanharam tanto assim esse movimento, a gente não viu uma super queda da dominância do Bitcoin. Será que a gente pode ver essa alt season, como posicionar a carteira? Tá num bom momento para realizar lucro? Cara, tô recebendo um monte de dúvidas, vocês estão mais perdidos do que qualquer outra coisa. Então vamos tentar colocar todos os pensamentos organizados dentro de um vídeo e responder todas essas perguntas para que no final do vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal, beleza? Então, comemoração aos 120 mil dólares, se inscreve aqui no canal. Quem sabe a gente consegue bater 12 mil inscritos em comemoração aos 120 mil dólares. Bora para cima. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu sei que você provavelmente está muito perdido, com muitas dúvidas nesse momento. O vídeo vai te ajudar, mas eu posso te ajudar ainda mais, fazendo uma análise gratuita da sua carteira, avaliando como é que está toda a sua carteira de investimento em cripto, como é que está o seu objetivo de retorno e te dizer se eu acho que faz sentido para você realizar lucro ou não nesse momento e como ajustar a sua carteira para você conseguir extrair o melhor que a gente pode extrair até o final de 2025 e principalmente saber tirar o dinheiro do momento certo, se proteger contra um possível bull market, rentabilizar a carteira nesse bull market. Consigo te passar um monte de feedback, tá? Clica no primeiro link aqui da descrição, você vai preencher um formulário que vai demorar menos de 2 minutos, falar como é que tá a sua carteira, colocar suas dúvidas e eu te chamo em até 7 dias no WhatsApp, de forma 100% gratuita. Bitcoin 120 mil dólares é minha obrigação tentar ajudar o máximo de gente possível, beleza? Então lembra aí, é o primeiro link na descrição, 100% gratuito. Mas bora pro vídeo. Bitcoin se tornou, pessoal, o quinto maior ativo em valor de mercado do mundo. Olha só que número bizarro. A gente está no mercado cripto há muito tempo. Quando a gente olha em retrospecto, tudo que a gente passou, ver o Bitcoin nesse patamar é algo muito relevante, algo que nos deixa muito feliz. E quando a gente também coloca dentro desse histórico dos últimos anos, a gente vê que nesse ciclo o Bitcoin saiu dos 20 mil dólares até, nesse momento, os 120 mil dólares. Né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, corrigiu um pouco, cerca de 117, 118 mil dólares, mas a gente vê como funciona um ciclo de alta do mercado cripto, que a principal característica que você tem que ter para ser vitorioso no mercado cripto é justamente paciência e resiliência, para aguentar essas correções de 20%, 30%, 40% e capturar todo esse movimento de alta. Mas vamos tentar responder aqui as principais dúvidas já logo de cara, que é primeiro, por que o Bitcoin subiu tanto? Por que a gente está vendo esse rally de alta? O que esperar daqui para frente? Qual que é a perspectiva para as próximas semanas ou para o final de 2025? E posicionamento. O que fazer agora com a sua carteira? Vamos começar falando sobre os motivos por trás dessa alta. Eu preciso ser 100% sincero com vocês para falar que essa alta nesse momento me surpreendeu. Porque algumas notícias, alguns movimentos que a gente teve ao longo das últimas semanas foram mais negativos do que positivos. Então me surpreendeu o mercado reagir de forma muito positiva a isso. Eu venho batendo na tecla desde o começo do ano de que eu esperava um segundo semestre muito positivo para cripto. Venho comentando, se você pegar todos os meus vídeos macroeconômicos aqui dos últimos 3 meses, eu falo, pessoal, eu acho que julho o mercado vai começar a virar, porque vai estar mais próximo de corte de juros, eu acho que todo mundo vai começar a precificar isso. E aconteceu. No curtíssimo prazo, uma semana, a gente teve algumas notícias negativas, mas ainda assim o mercado reagiu de forma positiva. Vamos recapitular o que foram essas notícias, tudo o que aconteceu e os possíveis motivos por essa reação positiva do mercado. E se a minha visão de Bitcoin 150 mil dólares, meu primeiro vídeo esse ano foi falando que eu achava que o Bitcoin ia bater 150 mil dólares esse ano. Vamos ver se isso se mantém, beleza? Primeiro catalisador positivo tem um pouco a ver da questão regulatória e institucional no mercado. Eu soltei um vídeo no domingo, 2 dias atrás, que inclusive os feedbacks foram muito bons, agradeço demais vocês, tá? Deixar o link do vídeo aqui em cima para vocês assistirem, sobre o movimento regulatório muito grande
que o mercado cripto está passando nos Estados Unidos. Novas regulações sendo aprovadas, muita discussão no âmbito político relacionado a cripto e, com isso, uma enxurrada de empresa mostrando interesse e demanda pelo mercado cripto, não só por comprar moedinhas, mas desenvolver produtos em blockchain. Esse post que eu coloquei aqui foi um post que o presidente Trump fez 10 minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo, falando da Crypto Week, Happy Crypto Week, feliz semana cripto. Ele está falando sobre todas as discussões essa semana lá nos Estados Unidos sobre um âmbito mais político, está sendo chamada de Semana Cripto, Crypto Week, em que várias discussões em relação à regulação cripto estão rolando por lá. A mais relevante é em relação à lei Genius, o Genius Act, que tem mais relação com o mercado de stablecoins, só que a gente tende a ver ao longo dos próximos meses a aprovação ou pelo menos a apresentação por meio da SEC do novo padrão regulatório que vai reger as regras do mercado cripto nos Estados Unidos. Óbvio, esse é um catalisador positivo, é um catalisador relevante, só que a gente enxerga que o catalisador mais relevante para preço, movimento de preço no curto prazo no mercado cripto, é a macroeconomia. Então a gente precisa analisar a macroeconomia sobre 2 pontos. Primeiro, como que está a macroeconomia nos Estados Unidos hoje e como que é a projeção de que ela esteja no médio e curto prazo. Por que eu quero dizer isso? Porque a gente sabe que o principal catalisador para cripto no longo prazo, até o final do ano que vem, são os cortes de juros. E os cortes de juros dependem da situação atual da macroeconomia dos Estados Unidos. Então é isso que eu gosto mais de olhar, eu gosto de analisar para entender os seus possíveis efeitos no mercado cripto. E é aí que eu digo que as notícias das últimas semanas não foram as melhores. Por quê? Porque o assunto das tarifas voltou à tona. E voltou à tona com força. Nessa última semana foram anunciadas diversas tarifas, novas tarifas pelo presidente Trump. Vamos recapitular. Trump apresentou o Liberation Day, o dia da libertação, o dia das tarifas, lá no dia 2 de abril. Apresentou uma porrada de tarifa para um monte de país e falou, olha, vou pausar essas tarifas por 90 dias. A pausa de 90 dias acabou no dia 9 de julho, também conhecido como quarta-feira passada. Falou, vou pausar por 90 dias para vocês negociarem as tarifas comigo aí. Eu sou negociador, eu quero conversar com vocês. Beleza, o prazo acabou no dia 9 de julho. O que o Trump fez? Ele falou, olha, estou estendendo mais um pouquinho a pausa até o dia 1º de agosto. Porém, eu já vou anunciar umas tarifas agora. Então vocês têm até o dia 1º de agosto para negociar comigo. E ele foi lá e 50% Brasil, 40% Mianmar, 40% Laos, 36% Camboja. Qual que é a visão, qual que é a interpretação em relação a essas novas tarifas? Em primeiro momento, isso é uma notícia ruim para o mercado, porque todo esse barulho, toda essa incerteza, esse ruído em relação ao quanto essas tarifas realmente serão aplicadas, se vai ter negociação ou não, quanto que isso pode impactar na inflação dos Estados Unidos ou eventualmente causar uma desaceleração econômica nos Estados Unidos e causar uma recessão, tudo essas dúvidas que ninguém sabe responder voltam à tona. Então, num primeiro momento, ela é um ingrediente, um tempero de incerteza. O mercado não gosta de incerteza. Porém, o mercado, sendo bem sincero, pouco se lixou para isso. O mercado não levou muito a sério essa notícia das tarifas. A impressão, o sentimento geral é que o mercado já entende, primeiro, que o Trump fala muita abobrinha. Segundo, que isso daqui talvez seja só mais um blefe. Seja só mais um discurso de, tô colocando mais tarifa. Mas não é bem assim. Se você for meu amigo e sentar para conversar comigo, talvez eu reduza, talvez eu abaixe. Então o mercado já está olhando para esse tipo de notícia, para esse tipo de barulho e falando, cara, eu tô nem aí. A gente vê os países que o Trump taxou aqui, a gente não vê nenhum país muito relevante dentro da balança comercial nos Estados Unidos. O único relevante mesmo foi o Canadá, que ele apresentou uma tarifa de 35%. Na hora que ele apresentou isso, eu falei, cara, tarifa de 30% contra o Canadá? Como é que será? Será que o mercado vai ficar com medo? O Canadá é o segundo país dentro da balança comercial dos Estados Unidos, é o segundo país que os Estados Unidos mais importa, só fica atrás da China. E o mercado renovando máxima histórica, tudo explodindo. Então parece que o mercado não está mais nem aí porque o Trump fala. Já existem algumas discussões de que as tarifas só serão implementadas de fato em 2026.
Já tem alguns especialistas lá nos Estados Unidos, alguns economistas, falando em portais sérios, Wall Street Journal, Cacete A4, de que tarifa só vai ser implementada de fato em 2026 e que esse barulhinho, esse vai não vai ficar até lá. Então, o que eu achava que ia fazer preço, que eu achava que ia trazer um sentimento ruim para o mercado, esse anúncio de um monte de tarifas, o mercado não ligou. O que foi bom para a gente. Só que agora a gente tem um tempo aí de 15 dias, até o dia 1º de agosto, para ver o que vai ser. Será que vai chegar dia 1º de agosto e o Trump vai falar, sim, são essas as tarifas mesmo? Ou ele vai falar, fiz um acordo com todos esses caras? Ou ele vai falar, vou postergar por mais um mês? Então tem mais esse espaço de que pode vir notícia negativa por aí. E eu deixo isso como um sinal de alerta. Pode vir coisa negativa por aí, porque a nuvem negra ainda está no céu. Não está trovejando, mas a nuvem negra está nublado. A nuvem negra das tarifas está ali. E pode ser que em algum momento volte a chover. A gente tem a probabilidade do céu ficar claro ou de voltar a chover. É assim que eu interpreto essa questão das tarifas. Ainda não está 100% resolvido. Ainda é uma pitada de incerteza e que pode trazer algo negativo para a gente. Beleza, Gabriel, entendi. Por que raios, então, o mercado reagiu tão bem? Por que raios, então, a gente teve máxima histórica? Foi por causa da Crypto Week lá, das leis aprovadas? Eu interpreto, e a gente vendo os analistas mais macroeconômicos da gringa, a gente vê muito especialista corroborando com essa visão de que tem outro tópico, outro tema fazendo muito preço, que é a briga do Trump com Jerome Powell. O que eu quero dizer com isso? Saiu isso daqui na semana passada. Um carinha chamado Fannie Mae, ele basicamente é o chairman do Federal Housing dos Estados Unidos. Gabriel, o que é isso? Isso aqui é uma agência, não é 100% governamental, tá? Ela é um mix entre uma agência governamental e privada nos Estados Unidos que fica responsável por cuidar dos programas de financiamento imobiliário lá nos Estados Unidos. E esse cara, o Fannie Mae, ele é um grande fã do Jerome Powell. Você entra no Twitter dele, você só vê esse cara falando mal do Jerome Powell, das 5 gerações da família dele. Obviamente, o cara ele tem um pouco de enviesamento disso, porque ele trabalha com financiamento imobiliário, então a última coisa que esse cara quer ver é taxa de juros alta por muito tempo, mas ele é o maior odiador de Jerome Powell possível. E ele lançou um release. Ele lançou basicamente um anúncio, um relatório na semana passada, falando que ele estava encouraged by reports, ele estava basicamente confiante de que Jerome Powell estava considerando renunciar do cargo de presidente, chairman ali, do Fed. I think this will be the right direction for America and the economy will boom. Eu acho que essa vai ser a melhor direção possível para a América e a economia vai explodir. E aí você vai ver as fontes, né? Basicamente quem disse isso, né? Quais são os reports, quais são os relatórios que disseram para ele que o Powell estava considerando renunciar. E não tem, né? Basicamente quem disse isso para ele são as vozes da cabeça dele. Mas isso trouxe um burburinho no mercado. E o mercado inteiro está cada vez mais discutindo isso. Primeiro, a possibilidade do Jerome Powell renunciar ou do Trump arrumar uma forma de sacar esse cara antes do fim do mandato dele, em maio de 2026. Ou de, num futuro próximo, o Trump, ou a administração Trump, anunciar quem vai ser o sucessor do Powell. É bem curioso esse cara falando tão mal do Powell, enquanto o Trump está procurando pelo sucessor do Powell. Obviamente esse cara aqui, o nosso querido Fannie Mae, está afim do emprego de Jerome Powell. De qualquer forma, a gente vê cada vez mais, essa notícia foi uma notícia que saiu no Financial Times hoje, esquentando o tema da administração Trump, procurando pelo sucessor do Powell. E o Trump deixando claro que ele quer nomear alguém que seja extremamente pró-cortes de juros. Gabriel, quão relevante é essa probabilidade, né, do Trump realmente conseguir colocar alguém ali que corte juros à vontade dele? Cara, o Trump pode fazer 10 tweets como esse por dia. Esse tweet aqui foi feito algumas horas antes também de eu gravar esse vídeo. Ele falando, o Fed deveria cortar a taxa de juros por 3 pontos, né, 3%. Então, cortar de 4% para 3%. Very low inflation, inflação está muito baixa, $1 trilhão seria salvos, né? Que os Estados Unidos pagaria menos juros em cima da sua dívida pública que está gigantesca. Basicamente, o Fed ele é um órgão muito independente
e pouco aberto para interferência política. É muito difícil que mesmo com o Trump colocando ali um cara que esteja alinhado com as suas ideias de juros mais baixos por muito tempo nos Estados Unidos, esse cara não vai conseguir tomar decisão sozinha. As decisões do Fed são feitas de forma colegiada. De qualquer forma, o que parece que o mercado está precificando e está começando a ficar animado é a possibilidade, primeiro, do Powell estar sendo muito pressionado para cortar as taxas de juros e ele acabar cedendo a essa pressão. Dele, de fato, você poder ser sacado do seu cargo. O mercado já começa a precificar 18% de chance do Trump tirar o Powell do Fed ainda no ano de 2025, tá? Essa probabilidade vem aumentando, então isso pode estar impactando o humor do mercado. E terceiro, cara, é a possibilidade do Trump, de fato, colocar alguém muito alinhado com as suas ideias econômicas, muito alinhado politicamente com o próprio Trump, alguém que esteja extremamente disposto a colocar a taxa de juros nos Estados Unidos num patamar mais baixo por mais tempo. E aí o mercado como um todo, e principalmente o mercado que entende que corte de juros, que juros baixos é muito bom para o Bitcoin, começa a olhar e começa a falar: cara, a gente tem uma previsão de corte de juros nos próximos meses. A gente tem previsão de corte de juros em 2026. A gente pode ter um cenário de que em 2026 entra um presidente do Fed ultra pró corte de juros e mantém a taxa de juros abaixo de 2%, talvez em 1% por mais tempo. Pô, isso seria muito bom para o mercado. E aí o mercado começa a antecipar esse tipo de movimento e já começa a precificar. Então, sem dúvidas, esse assunto e essa visualização que o mercado está tendo de que sim, nós devemos ter aí no futuro, tanto um futuro próximo quanto um futuro longo, juros mais baixos nos Estados Unidos, isso está fazendo com que o mercado fique mais animado com o mercado cripto, com o preço de cripto como um todo e fazendo com que a gente veja essa alta de preço no Bitcoin. Quem diria, né, que eu venho falando há um ano aí que corte de juros é importante para cripto, agora que o mercado entendeu que vai ter corte de juros, Bitcoin $120 mil. Enfim, e por fim, um último motivo que é sempre bom a gente manter em consideração, é sempre bom a gente lembrar, M2, né? M2 está porrando. Liquidez global, quantidade de dinheiro impresso no mundo, continua subindo em linha reta, renovando máxima histórica. E o Bitcoin, que sempre acompanha o M2, uma correlação altíssima, já falei, né? A correlação de quase 90% historicamente, continua seguindo esse movimento. Tomem cuidado com esse gráfico, tá? Porque esse gráfico ele mostra o M2 alguns meses à frente, né? Então você joga o Bitcoin um pouquinho para trás, porque o Bitcoin demora para seguir o M2, a liquidez global, seja por um efeito mais especulativo ou seja por um efeito de mais dinheiro na economia, as pessoas de fato estão comprando mais Bitcoin. Tomem cuidado com esse gráfico para achar que a correlação vai ser exatamente idêntica dia após dia. Se a gente for levar esse gráfico aqui ao pé da letra, ele está falando que daqui um mês e meio o Bitcoin vai bater $200 mil. Qual a chance disso acontecer? Eu acho extremamente improvável, beleza? E pode ser que em algum momento, no espaço curto de tempo, esse gráfico tenha uma descorrelação. Ele não quer dizer que o Bitcoin vai seguir o M2 dia após dia certinho. Ele mostra uma tendência. Se o M2 está em tendência de alta, a tendência é que o Bitcoin também esteja em alta. Se o M2 está corrigindo por um longo espaço de tempo, a tendência é que o Bitcoin comece a corrigir também, beleza? Porém, o que a gente está vendo é M2, liquidez, dinheiro, renovando máxima histórica, Bitcoin segue o dinheiro. Então esse é o cenário atual que, na minha visão, está construindo esse otimismo no mercado cripto. Liquidez global subindo e uma perspectiva de juros mais baixos no curto e no longo prazo. Uma possibilidade de anos de juros mais baixos nos Estados Unidos, tá? Gabriel, o que a gente precisa olhar então para entender qual que é o próximo passo do mercado no curto prazo? Beleza. No médio prazo, diria que uns 6 meses daqui para frente, a gente continua tendo uma visibilidade de que terá um corte de juros e que o M2 vai continuar subindo. Ou seja, eu continuo com uma visão construtiva, otimista para a cripto em 2025, enquanto tudo isso continuar acontecendo. Que estou falando 2025. Minha visão de Bitcoin $150 mil nesse ano se mantém. Continuo entendendo como algo factível. Gabriel, e no longo prazo? No longo prazo vai depender de ruídos geopolíticos, ou seja, tarifa, etc, etc. E o mercado entender se os cortes de juros vão ou não acontecer em setembro. O que você quer dizer com isso, Gabriel? A gente viu uns indicadores macroeconômicos não tão legais ao longo dessa última semana, tá?
Já são 2 indicadores seguidos mostrando uma inflação reacelerando nos Estados Unidos. A gente esperava a inflação caindo, ela está reacelerando. Hoje saiu o CPI, ele veio em linha com a meta, mas um pouquinho mais forte. Semana passada, payroll, indicadores de mercado de trabalho, veio forte. Taxa de desemprego nos Estados Unidos, que a gente achava que ia subir, caiu. Ou seja, a economia dos Estados Unidos está dando sinais de que ela está reacelerando e não desacelerando. E a última coisa que a gente quer é a economia dos Estados Unidos forte, bem, acelerando, inflação subindo, pessoas empregadas. Nossa, Gabriel, que maldoso você quer ver as pessoas desempregadas? Tô olhando com um olhar puramente de investidor aqui, de quem quer corte de juros, beleza? Só que se a gente vê esses últimos dados aqui, que nas últimas 3 semanas mostraram uma economia americana reacelerando, se a gente vê isso aqui se prolongando por um pouquinho mais de tempo, tá? Então, julho, agosto, a gente vê também a inflação subindo, aí começa a ficar improvável o corte de juros em setembro, cara. O mercado como um todo ele já está piorando essa precificação. O mercado estava precificando 95% de probabilidade de corte de juros em setembro. Quando a gente olha ali a linha do dia 19/9, né, que é a data da decisão do Fed, a gente já vê que essa probabilidade caiu para 60%. O mercado estava falando que ia ter 3 cortes de juros em 2025. Está falando agora que vai ter 2. Então, esses dados mais recentes podem prejudicar um pouco o sentimento de curto prazo. Então eu ficaria muito de olho com esses dados macroeconômicos. Eu não estou tão confortável assim para dizer que a gente vai buscar 130, 140, 150 mil dólares em julho ou em agosto. Eu acredito que os dados macroeconômicos é o que irão definir isso e eu não consigo prevê-los. Quando a gente junta essa incerteza, essa pouca visibilidade de como esses catalisadores vão se comportar, junto com o fato de que o mercado está num patamar de ganância, vamos olhar para o índice de medo e ganância, sempre falo aqui que esse é meu índice favorito no mercado cripto, é meu indicador favorito. Sempre que esse indicador está próximo, está acima ali de 70, 80, é ponto de realização de lucro, é ponto de venda. Então a gente vê essa baixa visibilidade de catalisadores no curto prazo, a gente vê o mercado que já passou por um rally de alta forte e a gente vê o indicador de medo e ganância falando que o mercado está ganancioso. Me parece um momento, obviamente, muito propício para a realização de lucro e para tomar muito cuidado para não assumir muito risco agora, não ficar ganancioso nesse momento em que o mercado já está ganancioso. Esse indicador de medo e ganância, ele mostra que você precisa ficar mais conservador quando o mercado está ganancioso e mais agressivo quando o mercado está medroso. Não faça o contrário. Fazer o contrário é a receita para ir à falência com cripto. Gabriel, mas a dominância do Bitcoin ainda não caiu. Sim, é verdade. A dominância do Bitcoin ainda não caiu. Na verdade, caiu um pouquinho, tá? A gente saiu ali de um patamar de 66% para 64%, mas nada muito gritante. As altcoins não acompanharam o movimento ainda. Solana, Ether, foram bem, mas foram muito parecidos com o Bitcoin. Nenhuma altcoin realmente explodiu durante esse período. Não aconteceu um movimento, que é o movimento que a gente vê ali, ó, dezembro de 2024, que foi justamente quando o Fed cortou juros. Às vezes o pessoal me manda mensagem falando assim: ai, Gabriel, não sei essa correlação aí de corte de juros com Bitcoin, não sei se tem a ver, não. Não sei se corte de juros vai fazer as altcoins explodir. Olha o que aconteceu em dezembro. Olha o tanto que caiu a dominância do Bitcoin quando o Fed cortou os juros em novembro. Então, sim, existe essa correlação, beleza? A gente ainda não viu as altcoins passando por um movimento forte de alta. Mas a última coisa que você tem que fazer agora é tentar adivinhar qual que vai ser o próximo movimento da dominância do Bitcoin. Por que eu estou falando isso? E esse daqui é o minuto mais importante desse vídeo, tá, gente? Estou recebendo muitas dúvidas de investidores querendo fazer a chamada rotação de carteira. Infelizmente, a gente tem muito no mercado cripto. E isso vem de analistas, youtubers, influenciadores que trazem essa ideia completamente errônea para os investidores de que você deve estar sempre rotacionando a sua carteira, trocando Bitcoin por altcoins quando você acha que as altcoins vão subir e trocando altcoins por Bitcoin quando você acha que as altcoins vão cair. Tem youtuber, tem analista que mandou todo mundo trocar Bitcoin por altcoin em janeiro. E isso fez a carteira de todo mundo ir pro buraco. No momento que a gente está agora, sim, eu entendo, o Bitcoin rompeu a máxima histórica, o Bitcoin subiu e as altcoins não acompanharam. Existe uma lógica por trás de que você pode falar, agora as altcoins podem explodir. Então, se eu for
realizar lucro, eu vou tirar dinheiro de Bitcoin. Ou eu vou trocar Bitcoin por altcoins. Porque se as altcoins explodirem, a dominância do Bitcoin cair, eu ganhei muito dinheiro. Quem disse que esse é o movimento mais provável? Na minha visão humilde de analista, minha visão que eu não tento adivinhar o que acontece no futuro, minha visão que eu tento trabalhar com probabilidades e análises históricas, minha visão diz que sempre que o mercado fica ganancioso, a maior probabilidade é ele corrigir. E se você, no auge da genialidade das rotações de carteira, trocar Bitcoin por altcoins agora, e aconteceu o mais óbvio, que esse gráfico mostra que é algo mais óbvio, o mercado corrige. Bitcoin que já passou por um rally de alta, corrige 10, 20%. Sai uma notícia macroeconômica ruim, sai um negócio de tarifa, explode uma bomba em algum lugar, tudo que pode acontecer nos próximos 1 a 2 meses. Corte de juros que era para ser em setembro vai para outubro. O mercado Bitcoin corrige 20%, as altcoins vão corrigir 50%. Todo o dinheiro que você ganhou nessa alta, você vai devolver na queda. Quando o mercado está ganancioso, não é hora de você também ficar ganancioso. Então, toma muito cuidado com essa rotação de carteira. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer agora é tentar fazer essa rotação de carteira, é tentar apostar em qual que é o próximo passo do mercado e tentar ser ganancioso demais, tentar ser mais esperto que o mercado. Às vezes o simples, ele é tão simples que ele fica parecendo óbvio e que ele parece errado de tão óbvio que é. Mas às vezes o óbvio, na verdade, na maioria das vezes o óbvio é o mais difícil de ser feito. Que é simplesmente subiu, vendeu, caiu, comprou. Então com base nisso eu acho que a gente está num ótimo momento para uma realização de lucro parcial, embolsar o dinheiro que tu ganhou nessa alta. Ah, Gabriel, mas quanto que eu vendo? Se eu vendo altcoins agora, se eu vendo só Bitcoin, o que eu faço? Olha, vamos lá, vou construir junto com vocês um mapa mental, que é um mapa mental que eu uso junto com os investidores da consultoria que eu tenho aqui na Mercúrios e também para os alunos que eu tenho dentro da Mercúrios Pro. Isso aqui é basicamente um direcionamento geral que eu passo para cada um deles, mas óbvio, cada caso é um caso e aqui a gente tem um atendimento personalizado que a gente consegue adaptar essa estratégia para a realidade de cada um. Mas aqui no conteúdo aberto eu consigo passar um mapa mental de uma estratégia mais generalista que você pode utilizar para considerar como base na sua estratégia de realização de lucro. Por exemplo, o Bitcoin está em $120 mil. Vou manter 20% em caixa. Por quê? Porque você acha que vai cair? Não, porque eu acho que já subiu demais. Valorizou, vende. E se subir até 130? Ué, bota 30% em caixa, vende mais um pouquinho. E se subir para 140? Bota 40% em caixa. Seguindo uma estratégia parecida com essa, você garante que sempre que o mercado estiver subindo, você vai estar vendendo de cadinho em cadinho, de pouquinho em pouquinho e mantendo sua carteira equilibrada. Gabriel, eu vendo o quê? Vende tudo, vende 20% de tudo, de cada uma das posições. Isso vai fazer com que sua carteira se mantenha equilibrada. Se a sua proporção ideal é 50% altcoin, 50% Bitcoin, ela vai se manter assim. Não tenta prever se a dominância vai cair ou vai subir, porque normalmente você não consegue fazer isso. É muito difícil. Eu não consigo fazer isso. Eu já assumi que eu não sou capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, o foco nesse momento é esse. Manter uma carteira bem equilibrada, que vai te fazer ganhar dinheiro se acontecer o que a gente acha que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, Gabriel? Com todas as análises macroeconômicas que eu venho fazendo ao longo desse ciclo inteiro. Eu acho que o Bitcoin vai buscar os $150 mil. Eu acho que a dominância do Bitcoin vai sim cair, principalmente quando começarem a cortar juros. Acho que isso vai acontecer. Então é interessante ter uma carteira bem equilibrada, que tenha Bitcoin, pelo viés de segurança, e que tenha altcoins por um viés de especulação. Tentar ganhar dinheiro na dominância do Bitcoin. Mas uma carteira que não te coloque num buraco caso o mercado passe por uma correção. E uma estratégia de realização de lucro que garanta que eu vou conseguir colocar dinheiro dentro do meu bolsinho caso o mercado continue subindo, caso o mercado continue se valorizando. Essa é a minha meta, essa é a minha estratégia e é a estratégia que eu aplico junto com meus clientes. Aqui estou te dando um mapa mental que eu espero que te ajude a ter uma estratégia e saber o que fazer daqui para frente e que responda principalmente as dúvidas que você chegou nesse vídeo com elas na cabeça, beleza? Mas vamos lá para não esticar demais, conclusões e opiniões. Cuidado com ganância de curto prazo, o mercado já está ganancioso. Quando o mercado está ganancioso, não é hora de você ficar ganancioso. Ainda temos catalisadores para mais alta? Ainda temos. Ainda vejo que o Bitcoin vai buscar novos patamares de preço. Tinha gente falando que $120 mil ia ser o topo do ciclo, coisas do tipo. Não concordo com essa análise, tá bom? É uma análise muito simplista na minha visão.
Toma muito cuidado com essa rotação de carteira. Não tenta adivinhar o que vai acontecer com as altcoins agora, tá? Só esteja preparado para os dois cenários. Esse é o bom investidor que monta a carteira Arca de Noé. Preparado para o dia de sol, preparado para o dilúvio. Nos dois casos ele sobrevive. E tenha uma estratégia de realização. Defina, escreva a sua estratégia, as suas regrinhas de realização, os seus pontos de venda e quanto que você vai vender em cada um agora. Porque na hora que o mercado começar a subir, muitas vezes você não vai ter nem tempo para pensar na sua estratégia, beleza? E o mercado sobe justamente quando você está menos preparado, beleza? Se você falar, vou viajar, vou lá fazer um cruzeiro, vou estar sem meu computador, lá no meio do mar, é quando o mercado vai explodir. Se você não tiver uma estratégia, se você não estiver bem preparado, você vai deixar dinheiro na mesa. Beleza, senhores? Espero que esse vídeo bem longo, denso, cheio de informações, tenha ajudado todo mundo a entender o momento que a gente está vivendo no mercado cripto, qual que é a perspectiva do que vai acontecer daqui para frente. Curto prazo é super incerto, né? Super volátil, mas no médio e longo prazo aqui a perspectiva continua positiva. Vou sempre trazer conteúdos aqui atualizando vocês sobre o cenário e as perspectivas para o mercado cripto e como se posicionar. Por isso se inscreve aqui no canal e se você quiser mais da minha ajuda, entre em contato comigo no WhatsApp, cara. Primeiro link na descrição. Você vai cair no meu WhatsApp, vai poder mandar um monte de dúvida lá e eu vou estar lá para te responder. Sou eu mesmo que respondo, beleza? Te encontro no próximo vídeo e no meu WhatsApp também, quem sabe.